Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a otimização da campanha que eu subi ontem, tá? Embora tenha gasto um baixo orçamento, mas vou fazer as otimizações, que é muito importante a gente estar bem alinhado, né, com os dados que essas campanhas nos trazem, né? E, e é basicamente os dados que vai falar o que realmente está acontecendo dentro dessas campanhas, né? Então, vamos partir do pressuposto, né, que você já assistiu a aula anterior. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card por aqui, tá? Deixar um card por aqui e dessa forma você vai conseguir assistir a aula completa por lá. É totalmente obrigatório, tá? Totalmente obrigatório para que você entenda essa aula atual, né? A aula de hoje, que você assista a outra aula, porque dessa forma você vai conseguir entender e a gente vai conseguir falar na mesma língua, tá bom? E eu te prometo que apenas nessas duas aulas você vai aproveitar muito mais e ter muito mais conteúdo do que em diversos cursos pagos e caros que a galera te oferece aí na internet, tá? Muito guru de internet vai te oferecer muita coisa e no final não vai te entregar absolutamente nada. Então, se você já me acompanha, já tem um tempo, digita aí nos comentários: Matheus, já te conheço. Se você ainda não me acompanha por aqui, digita sou novato, tá bom? Isso é importante para mim entender quando que você chegou aqui no meu perfil, fechou? E também é importante que você comente se você está curtindo esse tipo de conteúdo e etc, fechou? Turma, eu tive que dar uma pausa aqui porque minha internet caiu no meio do vídeo, tem base? Mas vamos lá. Partindo do pressuposto que você então assistiu à última aula, você já vai entender como chegar nessa tela aqui em questão, tá bom? Essa aqui é a campanha que eu criei ontem, tá bom? Então, tem aqui já alguns dados, né? Isso aqui são as métricas, né, de campanhas no qual eu posso estar utilizando, tá bom? E eu vou te ensinar a como criar essas métricas, beleza? Então, eu venho na parte de cima aqui, ó, em colunas, consegue perceber? Clico para baixo e personalizar colunas, tá bom? Quando a campanha é de tráfego local, eu gosto de analisar alguns pontos importantes, ó. Eu gosto de analisar, aqui tem a campanha, a veiculação é importante, tá bom? Orçamento, para me entender quanto de orçamento está sendo gasto nessa campanha. Impressões, para me entender quantas visualizações eu tive, e é totalmente diferente de visualizações, tá? Eu tenho a métrica visualizações aqui. Então, ó, o número de vezes que os seus anúncios foram mostrados ou reproduzidos, tá bom? Então, é totalmente diferente de impressões. Impressões, deixa eu ver se fala aqui, ó. O número de vezes que os seus anúncios foram exibidos na tela. Ou seja, qual que é a diferença de visualização e impressão? Visualização conta como uma única pessoa. Seu anúncio pode aparecer 10, 15, 20 vezes para mim e vai contar como uma única visualização. Agora, pode aparecer 15, 20 vezes para mim, que vai contar 15, 20 vezes no gerenciador de anúncios, tá bom? E basicamente a gente tem essa outra métrica aqui, ó, que é o CPM, custo por 1000 impressões. Ou seja, esse custo por 1000 impressões, ele é legal da gente entender quanto que a gente está pagando para poder alcançar 1000 pessoas dentro da plataforma. 1000 impressões, não exatamente 1000 pessoas, tá? Me desculpa, turma, que eu expressei errado. Mas 1000 impressões, ou seja, quanto que eu estou pagando para aquele anúncio imprimir 1000 vezes, para a gente estar alinhado na comunicação, tá bom? A frequência é quantas vezes eu impacto aquele público selecionado. Hook rate e hold rate eu explico mais para frente, nas próximas aulas do canal e etc. Só falando de métrica, vou fazer uma aula só falando de métrica, que aí é uma parada já mais aprofundada. Isso aqui é uma métrica personalizada, onde eu mesmo criei para entender até que ponto as pessoas estão
assistindo o meu vídeo e até que ponto a minha chamada para ação, meu início de vídeo está sendo efetivo, tá? Clique no link é de fato quantas pessoas clicaram ali, custo por clique no link, tá? Isso é importante e tem uma métrica aqui, ó, que se chama só clique, tá? Então é clique todos, ou seja, é diferente de clique no link. Você pode perceber que vai ter mais cliques do que clique no link, que eu vou deixar aqui, ó, só para vocês verem mais para frente a diferença, tá bom? CTR é a taxa de clique no link em porcentagem, ou seja, quantas pessoas em porcentagem clicaram no link, ou seja, se 100 pessoas visualizou o seu criativo ali e o seu CTR está 1%, a cada 100 pessoas que visualizaram, uma única pessoa clicou ali, tá bom? Resultado é de fato o resultado da campanha que você colocou, ou seja, é muito focado no objetivo da sua campanha por ali. Então, por exemplo, você lembra lá no início que a gente pegou e criou, deixa eu mexer nessa câmera aqui. Aí, agora eu acho que ficou enquadrado. Deixa eu ver. Ou não? Eita. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que está enquadrado. Mas, turma, basicamente, no início, quando a gente criou a campanha ali, a gente teve vários objetivos. Então, a gente teve o objetivo de engajamento com o objetivo de conversão mensagens. Então, o resultado da sua campanha vai mirar nesse resultado de campanha que você escolheu lá no início. Por exemplo, se você escolheu uma campanha de vendas, tá? Uma campanha de vendas. O objetivo dela é conversão dentro do site, tá? Se você assim escolher esse objetivo, beleza? Vamos voltar lá. Ok, e valor usado aqui no final, tá bom? Beleza. Salvei e agora a gente vai analisar as métricas dessa campanha em questão. Ó. Então, a campanha que eu criei ontem, você pode perceber aqui que o orçamento, usando o orçamento a nível de campanha, então, lembrando que eu coloquei R$50 por dia, né? Rolando para o final da tela, a gente vê aqui, ó, R$12,48 utilizado, de ontem para hoje. Eu estou percebendo que é um criativo muito bom, porque, na verdade, tem um criativo muito bom aqui dentro, que ele apresentou várias impressões, não só para mim, mas para os meninos lá da loja. A Larissa comentou que viu ele diversas vezes, enfim. Então, tem um criativo aqui que está se destacando. Beleza, aqui a gente analisa a nível de conjunto de anúncio, tá bom? Nível de conjunto de anúncio. Tivemos 912 impressões, custo por 1.000 impressões, R$13,43. Por ser um público muito pequeno, eu tô achando esse número legal, tá? Público, assim, a gente não tem 15.000 pessoas aqui na minha cidade. Acredito que vai ter mais dentro desse público que vai pegar um pouco dos arredores ali, mas tá um CPM bom, tá? Frequência 1.3, ou seja, eu ainda não consegui impactar o meu público duas vezes, ou seja, se eu tenho um público aqui, essas 15.000 pessoas que eu mencionei anteriormente, se eu tenho uma frequência de 2, significa que o meu orçamento usado aqui, ó, ele foi utilizado de forma com que mostrou todos os criativos aqui dentro do conjunto de anúncio duas vezes para esse público em questão. Carmo da Mata, homens e mulheres de 18 a 60 anos, tá bom? Então, aqui, como a frequência está 1.3, significa que 1,3 do meu público, né, visualizou os meus criativos aqui dentro, tá bom? E aí a gente tem clique todos, percebe a diferença aqui, ó, como eu mencionei para vocês, clique todos 13 e cliques no link apenas 6. Por que isso acontece, tá, turma? Já desmistificando, qual que é a diferença de clique todos para clique no link de fato, né? O clique todos, basicamente, é em qualquer lugar que o lead clica ali. Qualquer lugar o espectador está clicando. Seja para ir para dentro do seu perfil, seja para ir para outro lugar, ou só dar um clique na tela, já menciona como clique todos. Agora, clique no link é diferente por quê?
porque a pessoa clica diretamente no link que você deixou ali para ela clicar, ou saiba mais, ou converse com você e etc, tá bom? Voltando na tela, a gente tem um custo por clique de R$ 2, tá um valor legal, tendo em vista que o nosso público é pequeno. CTR, é legal a gente buscar acima de 1%, tá bom? Porque a cada 100 pessoas que visualizaram o criativo, uma pessoa clicou. Como está abaixo de 1%, a gente pode melhorar o gancho de CTR, mas tendo em vista que é uma campanha de tráfego para direcionar pessoas para dentro da minha loja física, isso aqui está considerável. Mas se tiver acima de 1%, é o esperado aí, é maravilhoso, tá? Direcionando pessoas para a loja física e ainda assim tendo um CTR de 1%. Beleza, a gente tem aqui uma taxa de resultado aqui, 2 mensagens, tá? A um custo de R$ 6,30. Então tá legal em vista que o meu público é pequeno, ou seja, quanto maior o meu público, mais facilidade o Facebook tem de entregar resultado, tá? Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma BH da vida, Belo Horizonte da vida, lá tem milhões de pessoas morando ali, é a população muito maior daqui do interior. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade de mostrar os meus anúncios, de imprimir os meus anúncios muito maior do que aqui no interior, porque aqui no interior tem menos gente, tem menos pessoas utilizando as redes sociais, os sites parceiros do Facebook. Então, o Facebook tem uma dificuldade de entregar resultados nesse sentido, certo, turma? Então, esse custo aqui por mensagem tá legal. Ah, Matheus, às vezes eu vou subir uma campanha e vou ter um custo por resultado de 10, 20, R$ 30. Se você estiver notando que está aumentando o seu movimento na sua loja física, esse resultado é satisfatório, tá? Esse resultado é satisfatório, porque o objetivo de uma campanha local é de fato aumentar o seu faturamento físico na sua loja física, tá bom? Pelo menos o meu intuito com essa campanha aqui é esse. Agora, se você tiver numa cidade maior, com mais população e etc., você pode direcionar as pessoas para o seu WhatsApp para você fazer entrega por delivery. Às vezes você mesmo monta na sua moto ou no seu carro e vai entregar para o seu cliente. Isso aqui funciona. Aí o seu objetivo é custo por mensagem. O menor custo por mensagem é melhor para você. E aí você vai ter que analisar com os seus dados, e os seus dados vão dizer se a sua campanha está bom ou se está ruim. Um exemplo, tá? Um exemplo. Imagine que eu tenho uma outra campanha que eu fiz em uma outra situação, está com custo por mensagem de R$ 15, tá? R$ 15, tá bom? Então, esse valor aqui de 6,30 tá legal, tá bom? Esse valor de 6,30 tá legal, tá ótimo, tá perfeito, tá bom? Agora, imaginemos que a gente fez uma outra campanha que está com um custo de R$ 3, por exemplo, em uma outra situação, um custo de R$ 3. Então, aí eu venho nessa campanha aqui, o meu custo está 6,30, tá? Meu custo está 6,30. Aí o que eu tenho de insight, de ideia em relação a isso aqui? Que a minha campanha está ruim, ela pode ser melhorada. Então, a grande ideia é o seguinte, turma, você não pode comparar tráfego da sua loja, do seu negócio, com um outro negócio. Esse é um dos erros mais graves que eu vejo pessoas que estão começando a anunciar cometer, porque eles tendem a se comparar com outras pessoas, com outros negócios. Isso faz com que eles fiquem frustrados. Eles fiquem frustrados, acabam tendo aí tomadas de ações erradas. Porque eu vou te dar um exemplo. Esse aqui é a minha campanha, meu resultado de campanha até o momento. Aí eu tenho mentorados, né, aqui dentro das minhas mentorias, tem um custo por mensagem de 2. Só que é um outro público, um outro negócio. Muitas das vezes, esse cliente, esse mentorado, ele vende produto mais barato. Às vezes, ele vende um outro estilo. Entende? Então, é um negócio, por mais que é do mesmo nicho, é roupa masculina,
é um negócio totalmente diferente. A parada é completamente diferente. Então você tem que se comparar com o seu próprio negócio. Não dá para você ficar se comparando com outros, porque senão você vai tomar ações erradas e vai acabar tendo prejuízos aí, tá bom? Então vamos fazer dessa forma, tá bom? Se você estiver produzindo a sua primeira campanha agora, subindo a sua primeira campanha agora, tenha ela como um teste. Não espere resultados dela. Tenha ela como um teste. E aí, posteriormente, você vai analisando, vai subindo as próximas e se comparando. Eu costumo falar que na vida a gente tem que se comparar somente conosco e se inspirar em outras pessoas. E o que é isso? Vamos levar para o exemplo do pedal, que eu gosto demais, tá? Gosto pra caramba de pedalar. Então, inclusive, eu tenho até um vídeo no canal, tá? Aqui no meu canal, de no início, quando eu comecei a pedalar. Então, eu gastei, mano, umas 6 vezes para subir o meu objetivo, que era subir o alto do Cuiabá, certo? Eu tinha uma bikezinha inferior e etc. E aí, eu gastei 6 vezes para subir o Cuiabá. Beleza. Hoje em dia, eu subo o Cuiabá com 20 minutos. Antes, eu gastava praticamente 1 hora para poder ir lá. Hoje eu subo com 20 minutos. Então, eu vou me comparar com o meu eu do passado. Eu olho para trás e vejo, porra, que resultado legal, que resultado top. Agora, imagine alguém que está começando, que está gastando, por exemplo, 1 hora e meia para subir e descer o Cuiabá, ver eu subindo e descendo em 20 minutos. Entende? Ele vai se frustrar. E aí o que acontece? Ele toma decisões erradas. Ah, vou vender a bicicleta. Ou às vezes, eu tenho que comprar uma bicicleta melhor. Eu tenho que me suplementar. Só que na verdade o problema é que ele está só no início, é normal isso, entendeu? Então, a mesma coisa é com as campanhas. Não tome de ação baseado em outra pessoa, baseado em algo que você viu na internet ou algo do tipo. Entende, irmão? Então, basicamente é por aí, tá bom? Estamos entendidos essa parada aqui, né? Agora a gente vai analisar a nível de criativo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Tá dando para vocês verem. Peraí, deixa eu afastar a tela. Beleza, agora eu acho que vai dar para vocês verem aqui. Ok, acho que vocês verem. Vamos lá. Eu tenho aqui 3 criativos que foram os que eu subi ontem, tá? Ó, então a gente já vê aqui o número de impressões, tá? Número de impressões 833, nesse aqui, ó, Fala Meus Queridos de Carmo da Mata, tá? Ó, aqui a gente já vê uma tendência, né? Veja bem, imagine comigo. Esse criativo aqui, ó. Fala, meu querido de Carmo da Mata, vem cá que eu vou te mostrar algo. Fala, meu querido de Carmo da Mata. Esse criativo já fala o nome da cidade. Eu vou cortar para cá, para minha câmera, para você entender exatamente o que eu quero te explicar. Esse criativo já fala o seguinte: fala, meu querido de Carmo da Mata. Imagine que a pessoa aqui de Carmo da Mata tá rolando a tela e puf, aparece eu. Aí ele já me conhece, porque eu sou bem conhecido aqui na minha região. Opa, lá o Matheus. E aí ele tá falando: fala, meu querido de Carmo da Mata. Ele, porra, eu tô aqui em Carmo da Mata, o Matheus tá falando comigo. Entendeu? Então, um criativo que se conecta muito com a audiência, que realmente é específico. Então, gosto muito, quando é tráfego local, de direcionar criativo exatamente para o lugar que eu estou anunciando. Exatamente para o lugar que eu estou anunciando. Por quê? É efetivo, é bom, é legal isso aí, entendeu? Só que eu também preciso que esses outros 2 criativos aqui, ó, outros 2 criativos aqui, eles rodem e performem também. Porque como o meu público é pequeno, turma, eu estou fazendo conteúdo cabuloso aqui para vocês, tá? Fazendo conteúdo cabuloso. É conteúdo de mentoria, é conteúdo que em curso pago você não tem, tá? Só para vocês entenderem, em curso pago vocês não têm. Então eu quero que vocês valorizem esse conteúdo, que vocês deixem um like, que vocês comentem, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem com outros amigos, tá bom? Porque isso é importante para mim, valoriza o meu trabalho, isso me incentiva, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Eu preciso que esses outros criativos performem também, tá? Vamos lá.
Gastou apenas R$ 12 nesse aqui, que é praticamente o valor completo. Nesses outros dois, gastou apenas 20 centavos e 16 centavos. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar esse nome, vou voltar lá no conjunto de anúncios. Eu vou direcionar aqui, ó. Fala, meu querido de Mata, para me saber que nesse conjunto de anúncio aqui, ó, em questão, nesse conjunto de anúncio em questão, vai estar somente aquele criativo rodando. Beleza? Ok. Eu vou desativar esses dois criativos aqui. Vou deixar rodando só esse Fala, meus queridos. Lembra que eu vou precisar desses outros dois criativos rodando. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, esses criativos em questão, tá? Eu vou vir aqui, eu vou duplicar esse conjunto de anúncio aqui. Duplique seu conjunto de anúncios. Agora você pode aplicar recomendações que podem ajudar a melhorar o desempenho do seu conjunto de anúncios. Você pode analisar o seu conjunto de anúncios antes de duplicar. Beleza. Ele me recomenda o público Advantage mais. Só que na outra aula eu já te expliquei que esse público Advantage mais, ele vai buscar públicos externos, tá? Então não é o meu objetivo aqui agora, tá? Então eu vou duplicar a configuração original. Depois seleciona a campanha para o seu conjunto de anúncios. Campanha original, tá? Duplicar. Agora está duplicando. Tá? Vamos lá, publicar. Obviamente eu vou, né? Em clicar ali. Vacilão demais, turma? Você tá doido? Vacilão demais? Espera aí que eu vou. Aí. Turma, eu vou ir fazendo aqui, não vou fazer nenhum corte nesse vídeo não, tá bom? Vídeo rodando, é como se você estivesse aqui do meu lado, sentado do meu lado, olhando o meu raciocínio para subir campanha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ativar esse aqui e ativar o Larissa conversando comigo, tá bom? Beleza, ok. Larissa conversando comigo. Vou copiar esse aqui. Beleza. Aqui vai estar o cópia no final, o sinal que você duplicou esse criativo. Eu vou colocar aqui a Larissa conversando comigo para mim saber exatamente o criativo que está aqui em questão. Tá bom? Turma, eu fiz uma parada aqui, só que nada vai me garantir que esse conjunto de anúncio vai estar rodando, tá bom? Então, eu tenho que obrigar ele a rodar, tá bom? Como que eu faço isso? Lembra que aqui, ó, eu defini o orçamento de campanha a nível de campanha de anúncios. Olha aqui, ó, orçamento de campanha a nível de campanha de anúncios. Eu poderia colocar isso aqui, ó, a nível conjunto de anúncios, pegar lá, colocar R$ 20 em cada conjunto, por exemplo. É completamente possível fazer isso, tá? Só que eu ainda assim quero utilizar a inteligência do Facebook. Para quem não sabe, o Facebook ele tem sua própria inteligência artificial, onde ele mapeia exatamente o público e o interesse que está funcionando melhor. E aí ele pode alocar mais ou menos verba naquele público de acordo com as métricas em campanha que está aqui, tá bom? Então, eu quero deixar essa inteligência trabalhar por mim, mas de toda forma, eu quero que pelo menos esse Larissa conversando comigo gaste o mínimo possível. Porque você concorda comigo que ele gastou tipo 20 centavos ali dentro da outra campanha? Isso não é nem métrica para analisar, é muito pouco investimento. Então, eu preciso fazer uma jogada aqui que é muito interessante, tá? Definir orçamento mínimo para esse conjunto. Muita gente não sabe fazer isso, tá? Muita gente não sabe fazer isso, mas é super importante para quando a gente está utilizando orçamento a nível de campanha. Então, limite de gastos de conjunto de anúncios. Ou seja, controle quanto você gasta nesse conjunto de anúncios. Beleza, eu defino aqui, marco a caixinha, limite mínimo diário. Eu quero gastar nem que seja R$ 7
nessa campanha aqui. E eu pego e publico. Olha que legal. O que eu estou falando para o Facebook aqui em questão? Eu estou definindo o orçamento mínimo. Ou seja, eu estou falando o seguinte para o Facebook. Olha, Facebook, gasta pelo menos R$ 7 nesse conjunto de anúncio aqui. Agora, se você quiser gastar mais, se você quiser investir mais, pode investir, tá bom? Desde que esteja funcionando. Eu estou falando basicamente isso aqui para o Facebook, ok? Então, agora falta eu duplicar próxima. Duplicar, faço o mesmo processo, duplicar. E agora já vai vir com aquele orçamento mínimo, porque eu dupliquei a campanha que eu tinha duplicado antes, tá? Eu já tinha feito essa configuração no anterior. Então, perceba, limite de gasto conjunto de anúncio, mínimo R$ 7. Ok, eu pego e publico. Já vai estar carregando, eu aguardo um minutinho, tá? Isso aqui, turma, é como se estivesse do meu lado otimizando essa campanha aqui, ó. É do meu lado, esse vídeo foi feito para isso, tá bom? Beleza. Carregado, eu venho em anúncio, tá? Agora eu ativo essa do social a peças de academia e desativo fala, meus queridos, e desativo a Larissa conversando comigo. E aí eu copio. Ficou errado aqui. Não está aparecendo a parada aqui. De vez em quando ele buga mesmo, tá, turma? Aí você clica em editar aqui, copia o nome, fecha o conjunto, retorna em conjunto de anúncio, editar o nome, e aí Larissa conversando comigo, cópia, tá? Sempre a cópia vai ser a métrica do conjunto de anúncios que você utilizou em questão ali, tá bom? Beleza, ok. Agora, tá em análise, beleza? Aí eu já pego e faço a conferência aqui, ó. Larissa conversando comigo, os outros dois desativados. Os outros dois desativados. Beleza. Social a peças de academia. Social a peças de academia. Tá? E aí aqui, nesse outro, eu desativei os outros e deixei só o Fala Meu Querido, que era o conjunto de anúncios que estava gerando resultados. Beleza. Então, agora eu fiz uma redistribuição de orçamentos. Eu acredito que vocês entenderam bem, porque eu fui bem devagar, bem tranquilo, conversando com vocês e mostrando na tela do meu computador exatamente aquilo que eu estava falando, tá bom, turma? Amanhã eu volto para poder fazer mais algumas otimizações, entender se isso está funcionando, se não está, e volto também com outros tipos de campanha que eu vou estar subindo também. Beleza, turma? Tamo junto, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que foi um conteúdo pensado com muito carinho para vocês, tá? Como se vocês estivessem sentado aqui do meu lado. E eu acredito que esse tipo de conteúdo agrega muito para vocês, tá bom, turma? Tamo junto. Se você curtiu, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal, que tá vindo muito conteúdo prático para vocês. Fechou? Tamo junto. Bora para cima.